Fala aí, galera, passando aqui para pinçar um trechinho especial ou alguns trechinhos especiais da live que o Cicinho teve com a gente aqui no canal. Nós vamos abordar aqui nesse vídeo o Cicinho falando do São Paulo atual. Mais do que isso, dos laterais do São Paulo atual, dos laterais direitos. Um que está jogando como lateral, o Juan Fran, o outro está jogando como meia, o Daniel Alves. E o Cicinho como especialista na posição, um dos maiores da história do São Paulo, um dos maiores laterais direitos da história do São Paulo, tem uma visão muito interessante sobre Juan Fran e Daniel Alves, uma visão particular. Vai até o final do vídeo que depois você vai também poder acessar a live inteira do Cicinho conosco. Mas o primeiro trecho aqui, vocês vão ouvir a opinião do Cicinho sobre o Juan Fran. E, pasmem, não é que o Cicinho jogou junto com o Juan Fran no Real Madrid, numa situação completamente diferente? Conta aí, Cicinho, o que você acha do Juan Fran? O Juan Fran, eu tive a oportunidade, né, o prazer de jogar com ele no Real Madrid. Na verdade, quando eu joguei no Real Madrid, ele era atacante, ele jogava aberto pelo lado direito, né, mais à frente assim, então ele competia com o Beckham. E com 3 meses que eu estava lá, ele foi negociado. E depois ele despontou no Atlético de Madrid como lateral direito, e para minha surpresa, encaixou no sistema do Simeone. Eu achava que no Brasil ele ia enfrentar muito mais dificuldade, mas aquilo que o Diniz, né, entendeu, porque não adianta você querer cobrar do Juan Fran que faz o Rafinha no Real Madrid, no Flamengo. O Rafinha ele já tem esse DNA brasileiro, o Juan Fran ele é totalmente europeu, então se você cobrar nele no ataque, você cobra 2, 3 vezes, mas na defesa a segurança dele é enorme. Então, é um excelente jogador que veio para somar no São Paulo, que veio, né, para ajudar o São Paulo a ter esse respaldo defensivo, porque do meio para frente o São Paulo está muito bem servido. Então, é um jogador ali que veio para ocupar essa vaga na lateral direita e dar uma consistência maior para o sistema defensivo do São Paulo. Rapaz, então quer dizer que o Juan Fran é um atacante que se transformou no lateral, e no lateral defensivo com o Simeone, né? Curioso isso, no Real Madrid ele era atacante, como disse o Cicinho. Curioso, né? Porque ele não tem nem cacuete mais de atacante, ele parece que sempre foi um lateral, ele é quase mais um zagueiro do que um atacante ou um lateral, ele é um lateral mesmo, aquele cara que fica ali, marca a posição, resguarda e é um ótimo defensor, mas no ataque não é aquele cara que vai te garantir 3 cruzamentos perfeitos para dentro da área ou ultrapassagens. É um cara muito resguardado, né? Estranho ele ter sido até atacante e depois virado lateral. Boa informação essa do Cicinho que eu realmente não sabia. Agora, o Cicinho falou também sobre o Daniel Alves. Ele falou sobre o Daniel Alves jogando de meia ou jogando de lateral, o que ele acha disso. E a opinião do Cicinho é a opinião do Cicinho. Eu, Cicinho, embora você seja um dos maiores laterais da história do São Paulo, eu vou discordar de você. Discordar daquilo que você vai falar agora sobre o Daniel Alves e o posicionamento dele. Fala aí. A minha opinião o Daniel é um jogador fantástico, né? Eu colocaria o Daniel Alves no meio-campo se eu não tivesse no meu elenco, isso eu estou falando como um treinador e como um torcedor também. Eu colocaria se eu não tivesse um jogador de qualidade na minha equipe. Então, o São Paulo tem muitos jogadores que podem jogar ali, como o Hernani, Lisiero, enfim, tem alguns outros jogadores. E por que eu falo isso? O Daniel Alves sempre se destacou o quê? Como um jogador surpresa, vindo de trás, jogando sempre de frente pro jogo. Porque ele é muito inteligente, ele consegue, da intermediária que ele está defendendo, ele consegue deixar um atacante que faz aquele facão, né, sai do lado esquerdo e entra nas costas do zagueiro, com muita facilidade, que ele tem qualidade no passe. Então, essas jogadas faz falta. Então, por exemplo, se o Daniel está muito bem marcado no meio, nós não temos essa jogada surpresa. Então, eu acho, até porque o Daniel Alves nos provou isso na última competição, né, que a Seleção Brasileira disputou, onde ele foi o melhor jogador, se destacou dando assistências. Então, mas aí é a visão do treinador que está treinando ele,
do próprio Daniel, que se sente bem ali. Lembrando bem, ele está fazendo um grande papel ali, mas eu acho que ele poderia ajudar ainda mais o São Paulo jogando na posição dele. Pois é, nessa o Cicinho me surpreendeu. Eu entendo a lógica dele, que é a lógica de muita gente que, considerando o Daniel Alves o melhor lateral direito do mundo, acha que ele faria mais diferença ainda como lateral do que como meio-campista. Mas eu não sei, eu fui convencido pelo Diniz e pela sequência de atuações que o Daniel Alves no meio é o multi-homem, aquele jogador que determina o ritmo do time, carimba todas as bolas. Então o time do Diniz foi formado em torno do Daniel Alves 10, do Daniel Alves meia, do Daniel Alves que começa a jogar e finaliza. E eu acho que ele está jogando muito como 10. Será que eu consigo discordar do Cicinho, o especialista? Mas eu acho que a possibilidade do Daniel Alves atuar como lateral ou ala direito seria o São Paulo mudar o esquema, talvez pela ausência do Antony, talvez jogando com 3 zagueiros, Daniel Alves aberto, com total liberdade, de um lado, Reinaldo ou Everton do outro. Seria talvez essa possibilidade de o São Paulo mudar o sistema de jogo por conta da ausência do Antony. Mas eu acho que ele está muito bem ali ao lado do Tietê. E vocês? Aproveitando, galera, assine o canal, acione o sininho, muito mais vídeos e lives aí pela frente. Um abraço e até a próxima.